Rua Paraty 54, Praia do Saco, Mangaratiba. Nós estamos aqui reunidos todos os dias, toda terça-feira, 19 horas, nosso culto de oração. Quinta-feira, 19 horas, estudo das doutrinas da graça de Deus. E domingo, 19 horas, louvor, adoração e ministração da palavra de Deus. Quero aproveitar para comunicar a você, que está aí ao alcance da nossa voz, que no primeiro domingo do mês, isso vai ser a partir já do mês de novembro, nós não estaremos realizando o nosso culto à noite. O nosso culto vai ser às 9 horas da manhã, culto com a ceia do Senhor, culto de ceia, e nós vamos estar fazendo um café, então nós vamos estar participando juntos, um café, ministração da palavra e a ceia. Então, todo primeiro domingo do mês nós faremos essa mudança. E a parte da noite, a parte da tarde, nós não vamos ter o nosso culto das 19 horas. Excepcionalmente, todos os primeiros domingos do mês. Então, já a partir do dia 6 de novembro, que é o primeiro domingo agora de novembro, nós estaremos realizando nesse formato. Vai ser no horário da manhã, às 9 horas, com um café. Estaremos aqui juntos, compartilhando de um café. Depois, palavra e a ceia. E você é o nosso convidado. Vem estar conosco. O Núcleo Avançado Cristo Vive é o seu lugar de refúgio na Costa Verde. Venha fazer parte dessa família. Venha estar conosco. Você será muito bem-vindo. E eu quero aproveitar para poder convidar você agora a estar abrindo a sua Bíblia no livro de João, capítulo 16, versículo 33. João 16, versículo 33, tema da nossa mensagem nessa noite: com Deus vencemos as provações. João, capítulo 16, versículo 33, diz assim: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Pai querido e amado, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa mensagem que será ministrada. Com certeza, o Senhor já preparou ela para os nossos corações desde antes da fundação do mundo. Por isso nós estamos aqui. Não estamos aqui por acaso. Estamos aqui porque o Senhor tem o nosso nome escrito no livro da vida. E o Senhor marcou esse dia para cada um de nós. Por isso você está me ouvindo através das redes sociais, através do Facebook, agora ao vivo, e depois também através do YouTube. Então, saiba que você é um escolhido, você é um predestinado do Senhor, você foi separado por Deus desde antes da fundação do mundo. E que Ele tem o teu nome escrito no livro da vida. Ele tem cuidado de ti. Ele tem te guardado. Ele tem te levado a pastos verdejantes e água de descanso. Você pode estar até passando por algum momento difícil, mas saiba que o Senhor é contigo. E eu profetizo o fim dessa situação já nessa início de culto, em nome de Jesus. Receba essa palavra para a honra e glória do Senhor. Amados, quando nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, quando nós nos envolvemos com a palavra de Deus, nós nos tornamos vencedores. A palavra de Deus fala até que nós somos mais que vencedores. Nós nos tornamos vencedores nas provações, nós nos tornamos vencedores nas aflições, nós nos tornamos vencedores muitas das vezes com palavras que são colocadas contra a nossa vida, calúnias. No momento você pode até ficar chateado, mas você sabe que o Senhor é contigo, sabe que Ele luta as suas lutas, que os anjos do Senhor estão te guardando. Então, sabe que Ele está te defendendo. Mas então nós nos tornamos vencedores com situações que muitas vezes surgem em nossa vida para nos desestabilizar.
às vezes uma palavra de uma enfermidade, e você, o primeiro momento é você ficar desestabilizado. Às vezes é uma pessoa que se levanta contra você e você, no primeiro momento, fica desestabilizado. Mas quando você tem a sua vida pautada na palavra de Deus, aquele mesmo momento que você fica desestabilizado, você já recebe o antídoto. Porque se você tem a tua vida pautada na palavra do Senhor, você conhece a palavra, então no momento que vem uma mensagem dessa que te desestabiliza, você na mesma hora recebe um antídoto. Porque o teu consciente, o teu subconsciente já reage àquela situação, dizendo para você: não esqueça de que em tudo tu és mais que vencedor. Não esqueça que lá na cruz do Calvário o Senhor levou sobre si todas as tuas dores e todas as tuas enfermidades. Então, são palavras que nós vamos no nosso dia a dia recebendo para a nossa vida com leitura da palavra, com oração, e isso vai nos ficar deixando fortalecidos. Nós vamos nos preparando, e aí quando vem os embates, vem essas situações, você já fica aplicando o antídoto para essa palavra. Então, o que Deus espera de nós, o que Deus espera dos seus filhos? Que os seus filhos vivam de acordo com a sua palavra. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. Que nós vivamos de acordo com a sua palavra. E a palavra de Deus, ela é eterna. Mateus capítulo 24, versículo 35. Mateus capítulo 24, versículo 35, diz assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então, a palavra do Senhor, ela é eterna. E Ele espera que os seus filhos vivam de acordo com a sua palavra. Em João 10:10, nós vemos lá o quê? A palavra do Senhor dizendo o quê? João capítulo 10, versículo 10. Isso aí é conhecido, né? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, e Cristo, Ele nos dá vida e vida em abundância. Mas o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. E como é que nós vamos nos fortalecendo? Quando nós vamos nos tornando esclarecidos, né? A revelação da palavra, ela nos torna esclarecidos. No Salmo 119, versículo 130, Salmo 119, versículo 130, diz assim: amém, amém? A revelação da palavra, ela nos traz conhecimento. A revelação da palavra nos torna esclarecidos. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Existe aqueles que são
tardios em ouvir a palavra. O que foi hoje? Salmo 119, versículo 130. Faltou só 100. Então, a revelação da palavra ela nos torna esclarecidos. Salmo 119, versículo 130. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Mas se você for lá no livro de Hebreus, vamos lá, dá um passeiozinho até o livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 11 ao versículo 13, você vai ver que existe aqueles que são tardios, né? São tardios em ouvir a palavra. Parece que ainda não compraram aquele famoso cotonete espiritual e limparam os seus ouvidos espirituais. Estão com os seus ouvidos cheios de cera. Os seus olhos ainda estão com escamas. E aí eles não conseguem ver, eles não conseguem ouvir, se tornam tardios em ouvir a palavra. Versículo 11 ao versículo 13 diz assim: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Tem pessoas que você vai falar alguma coisa e ela diz logo assim: eu não quero nem ouvir, eu não quero nem saber. São pessoas e demoram muitas das vezes em entender, porque são tardios, né? Versículo 12: pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Aí o versículo 13 diz: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Então, quando você já deveria estar ensinando, quando você já deveria ser mestre, quando você já deveria estar explicando, quando você deveria estar orientando, você ainda está tendo necessidade de ser ensinado. Quando você deveria já estar tomando lá um suquinho de mocotó, um caldinho de picanha, você ainda está tomando leitinho. Então, amados, o que existe? Essas pessoas são tardias em ouvir a palavra. E muitas das vezes, as pessoas que têm aí que orientar também acabam, né, se estressando. E deixa. Não pode. Não pode. Se bem que tem hora que dá vontade de dar um soco na cabeça, ver se abre, colocar a Bíblia lá dentro, se torna mais. Não é assim que funciona, né? Sabemos disso. Então, são pessoas que não querem ouvir. E nós estamos vivendo um momento desse aí na nossa nação. Tem pessoas que não querem ouvir. Bloqueiam os seus ouvidos, bloqueiam os seus olhos. Eu não quero saber. Não estão preocupados com amanhã. Dentro da palavra, as pessoas não estão preocupadas. O que nós estamos fazendo aqui? Quando nós formos embora, quando já não estivermos mais aqui, quando formos recolhidos pelo Senhor, você vai para onde? O que você está esperando? Para você acabar aqui? A vida é essa? Acabou? Você viveu 60 anos, 70 anos, 80 anos, 30 anos, 40? Morreu? Acabou? É isso que você está esperando da sua vida? Claro que não. Nós temos um lugar para chegar. Nós vamos morar com o Senhor. O céu é o nosso limite. É aonde nós vamos. Tá? Mas as pessoas... não, quando amanhã eu vejo... Você tem certeza que amanhã você está vivo? Quantas pessoas dormiram ontem e hoje já não estão mais no nosso meio?
Quantas pessoas saíram de casa hoje de manhã e já não voltaram mais por um acidente, por uma bala perdida, por uma fatalidade qualquer? Então nós não podemos esperar amanhã. Amanhã vai ser um dia abençoado, nós cremos dessa forma, mas tem coisas, principalmente com relação à nossa vida espiritual, que não pode ficar para amanhã. Ah, quando eu ficar velho, você tem certeza que vai ficar velho? O que é ficar velho? Então nós precisamos entender isso. Nós devemos nos esforçar para andar no Espírito. Isso é um exercício diário que nós fazemos. Pois assim, nós estamos colhendo vida eterna. Quando nós andamos no Espírito, quando nós procuramos andar no Espírito, quando nós procuramos andar de acordo com a vontade do Senhor, nós estamos nos preparando, colhendo vida eterna. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Diz assim: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Perdão, vamos ler de novo que eu dei uma parada ali lá para fora. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então, o que você quer? Aonde você está semeando? Você está semeando na sua carne ou está semeando no seu espírito? Se você está semeando na carne, você vai colher corrupção. Se você está semeando no espírito, você vai colher vida eterna. Gálatas capítulo 5, versículo 16 e versículo 17. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque se você deixar o teu dia a dia, o inimigo das nossas almas sabe onde é o nosso ponto fraco. E ele sabe que a nossa carne para nada presta. Então, ele vai te cutucar exatamente ali. Se você é uma pessoa colérica, ele vai lá. Alguém vai pisar no calo, alguém vai te falar um negócio, aí você... E para você está tudo bem. Você vai falar, tá. Então, versículo 17. Porque a carne milita contra o Espírito. E aí você é evangélico. Você é cristão. Né? Você é cristão. Vamos esquecer o evangelho. Você é cristão. O pessoal diz assim, é de Deus, né? Ah, aquele ali é de Deus. Aí você dá um deslize. Qual é a palavra que dizem logo assim? É de Deus, ó. Ainda diz que é de Deus. Porque ninguém está preocupado com a tua vida. Pode ter certeza disso. Se você está bem, graças a Deus por isso. Se você está mal, também não estão nem aí para isso. Mas se você der uma deslizada, ainda diz que é cristão. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Devemos guardar a palavra de Deus no coração. Quando nós guardamos a palavra de Deus no coração, nós estamos nos abastecendo para andar no Espírito. Estamos nos fortalecendo. Salmo 119, versículo 11. Salmo 119, versículo 11.
Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, quando você guarda a palavra do Senhor no coração, você não peca contra o Senhor. Você se fortalece. Você vai criando o quê? Você vai criando antídoto. Você vai abastecendo o seu escudo da fé. Você vai abastecendo a sua armadura. Deus, Ele nos capacita para as provações. E eu, quando vejo isso aqui, eu sempre me lembro de Davi, né? Quando Davi disse assim, não, eu vou lá, deixa comigo. Eu vou lá derrubar esse gigante. Mas, rapaz, você franzinho desse jeito, eu matei o leão, eu matei o urso. Sabe o que é isso? Ele foi se capacitando. Quando chegou na hora de encarar o gigante, ele falou, isso é mole. E aí perguntaram para ele, por que você estava com 5 pedras? Porque se você errasse uma, você tinha mais outras? Ele falou, não, é porque eram 5 gigantes, eu tinha uma pedra para cada um. É coragem? Não, é fé. É saber o Deus que serve. Então nós temos que estar prontos para isso. Porque o Deus nos capacita para as provações. É Deus que guia a nossa vida. Quando você tiver essa certeza no teu coração, você vai caminhar tranquilo. Provérbios capítulo 16, versículo 9. Provérbios 16, 9 diz assim, você precisa ter essa certeza contigo, sabe? Isso tem que ficar enraizado em você, de que é o Senhor que te guia na vida. Que nada acontece por acaso. Você anda nos caminhos do Senhor, nada acontece por acaso. Tem um tempo para todas as coisas. Tem um tempo para todas as coisas. Nós queremos que a coisa ande. Nós queremos, eu quero já, né? O famoso crente instantâneo, né? Não quero já, é o cafeteira, é o miojo, é o controle remoto, aperta. Antigamente você tinha que levantar, apertar o botão, sou desse tempo. Esperar a válvula aquecer, aí o tubo de imagem, tinha lá aquele tubão, aí ele ia aquecendo, aí abria a imagem, aí você ia lá no seletor, rodava para encontrar o canal. Você fazia até um exercício. Quero trocar o canal. Eu não quero mais ver essa canal aqui, né? Aí ia lá, tac, tac, tac. Tem até o barulhinho fica gravado. Aí, pum, procurava. Não, vou olhar esse daqui. Ah, esse filme está muito chato. É um exercício. Agora não. Você agora senta no sofá. Não há mais nada. Só aperta o botão. É um belo exercício. Versículo 9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então é isso que nós temos. Mas, como estava falando, nós somos o crente miojo. Eu não vou fazer comida não. Compra um miojo. Aí você vai lá no mercado, compra um miojo, você tem vários sabores. Miojo de galinha, miojo de carne, miojo disso. Tudo é o mesmo sabor só. O sabor só muda no nome, porque o sabor é o mesmo. Aí, né? Acorda de manhã cedo e agora já tem. Agora não, já tem bastante tempo. Tem as cafeteiras programáveis. Você já vai dormir, já deixa o pó lá direitinho, água e programa. Quando você abre o olho, o café está passado. Só falta ela sair de lá andando, já com a xicrinha na mão e trazer para você na cama. Acorda, meu amor, é hora de trabalhar. Só falta isso, né? Agora tem o bonequinho, né? Como é que é o nome do negocinho? Não, aquele que anda no chão. Oba-box. Oba-box. Ninguém varre mais casa. Compra o Oba-box. A casa está sempre varrida. Eu estou querendo comprar um cachorro que não mata. Pode até andar um robozinho, mas que não fique latindo, porque a nossa é chatinha, late pra caramba. Então, o que acontece? Quando nós temos a certeza de que é o Senhor que guia os nossos passos,
nós nos tranquilizamos. Às vezes ficamos até agitados, mas não, o Senhor guia os meus passos. Nós precisamos viver todos os nossos dias, como diz Efésios 6,16, embraçando o escudo da fé. Isso tem que ser um exercício diário. A fé não é hoje eu tenho fé, amanhã não tenho, não. A fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. Né? Efésios fala o quê? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Dom se exercita. Pastor, Deus me deu o dom da cura. Exercite o dom da cura. Não, eu tenho o dom, mas eu não oro por ninguém. Eu tenho fé, mas eu não exerço a minha fé. Então, a fé é uma coisa que nós temos que estar exercitando sempre. Né? Então, todos os dias nós levantamos e precisamos embraçar o escudo da fé. Deus, Ele nos reveste de sua força. Quando você sabe, não, o Senhor me reveste da força dele. Eu embraço o escudo da fé. Mas a minha força, a minha suficiência, ela vem do Senhor. Não é de mim, é do Senhor. Salmo 18, versículo 34. Salmo 18, versículo 34. Diz assim. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Não, porque eu fui lá, eu caio, fiz, eu aconteci. Quem adestrou você para o combate foi o Senhor. Não, mas eu jejuei, eu subi o monte, eu desci o monte. Quem adestrou você para o combate foi o Senhor. A situação estava difícil, eu fui lá e fiz e aconteci. Quem adestrou você para o combate foi o Senhor. Grave isso no teu coração. Quem te adestrou para o combate foi o Senhor. É Ele que vai te fortalecer. É Ele que vai te revestir de força. Devemos combater o bom combate. Lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18 e 19. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18, versículo 19. Diz assim. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate. Mantendo fé e boa consciência. Olha aí, ó. Mantendo o quê? Mantendo fé e boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. A fé, ela tem que andar com uma boa consciência. Então, você precisa combater o bom combate. Você precisa entender, lá em Mateus capítulo 4, versículo 3, fala que Jesus foi tentado lá no deserto. Né? E ele virou moda, até que eu dei uma esfriada, né? Mas virou moda. Eu estou passando pelo deserto. Era moda dizer isso. Eu estou passando pelo deserto. Pois você saiba que é no deserto. Deserto você está o quê? Sozinho. No deserto está sozinho. Aí
é lá, é nesse momento que você está sozinho, sem pessoas ao teu lado, que o inimigo... Para onde Jesus foi levado? Não foi para o monte? Ele estava o quê? Sozinho. E lá o inimigo. Mas como é que ele venceu? Está escrito. Ele venceu através da palavra. Então, quando você está passando pelo deserto, como muitas pessoas falam, tenha conhecimento da palavra. Ó, manual de vida. Mas eu chorei. Você pode até chorar. Ninguém está dizendo que você não tem que chorar. Você pode até chorar. Mas chore firmado na palavra. Reclame firmado na palavra. Nunca se sinta desamparado, porque o Senhor é contigo. Se você tem a palavra como forma de vida, você nunca está sozinho. Devemos nos revestir da armadura de Deus. Falando do escudo da fé, lá em Efésios 6, 10, 11, fala o quê? Da armadura de Deus. Então você tem que estar revestido da armadura de Deus. Escudo da fé, capacete da salvação, pronto para as lutas do dia a dia. Pronto para os embates do dia a dia, que não são poucos. Não são poucos. Você acorda, está tudo bem. Olha que sol lindo. Né? Eu costumo, quando olho o dia, bom dia. A pastora Ana fala, esse é o dia que o Senhor fez, alegremos no Rio dos Gemos. Cada um tem um jeito de falar. Eu dou bom dia para o dia. Abro a janela ou chego na porta. Bom dia, dia. Isso é mais um dia de vitória. Quando chego lá no trabalho, passo lá pelo pessoal que está lá nos postos de plantão. Bom dia, vamos para mais um dia de vitória. Devemos estar revestidos dessas palavras, sabe? Ai, esse é mais um dia. Se você já levanta achando que mais um dia, não saia nem de casa. Fique em casa. Aí você sai animado. Esse é mais um dia de vitória. Aí você chega no trabalho, aí começa. Tem um que implica, tem outro que fala, tem um problema que surge. Mas se você está com o escudo, se você está firmado na palavra, Satanás vai falar com esses dardos inflamados do maligno, né? Bata em retirada, porque eu estou com Cristo e com Cristo eu sou mais que vencedor. Amém. Eu sou mais que vencedora em nome de Jesus. Amém. O Senhor nos orienta lá em Mateus capítulo 26, versículo 41. O Senhor nos orienta a nós orarmos, mas também vigiarmos. Não é só você orar, você tem que orar e vigiar. Mateus 26, 41. Mateus capítulo 26, versículo 41 diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mas, pastor, eu já orei, mas não está vigiando? Vigiai e orai. Não é vigiar, eu vou para a vigília. Não, não é isso, é vigiar, é estar atento. Atento. A pastora Ana fala que quando eu estou dirigindo, não aqui na cidade, né? Porque a gente fica meio sem vergonha. Mas ela fala que quando eu estou dirigindo, eu olho para tudo quanto é lado. Claro, você tem que dirigir com atenção. Você tem que dirigir com atenção com as pessoas que estão dirigindo à tua volta. Se você vai para certos lugares, você tem que estar com atenção. Você não sabe o que vai acontecer. Né? Vindo do Rio, você e Manu, né? Tivemos lá uma situação na Avenida Brasil, nós éramos o primeiro da fila. A polícia trocando tiro lá, nós éramos o primeiro da fila. Eu ia fazer o quê? Acelerar o carro? Não podia. Dar ré? Não podia. O que eu tive que fazer? Ficar em atenção, para ver o que você vai fazer. Você vai abrir a porta, você vai deitar no chão, você vai tentar fugir do local, você tem que estar em conta. É isso aí. Agora, lá dentro, o Senhor nos guarda. O
Senhor, teus anjos, olha, bota os teus anjos, guarda aquele ali, guarda aquele lá, Senhor. Quando o policial que deu sinal para ir, eu não sei com quanto tempo eu cheguei de Bangu até a entrada da Rio Santos, eu sei que eu vim rápido. Depois que tudo passou, eu aquietei, aí eu comecei a ficar, mas naquele momento, então tem momentos que você tem que estar em oração sempre, orai sem cessar e vigiando, né? Porque diz o que aí, ó, no versículo 41? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então isso aqui é um conjunto. Isso aí foi uma situação que eu passei. A tentação ali naquele momento foi correr. Mas existem outros tipos de tentação. A situação está complicada. Aí surge uma oportunidade. Que de repente, quem sabe, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, vigia e ora. Para que você não caia em tentação. Porque é justamente aí que o inimigo vai agir. Faz assim, ó. Dá um jeitinho. Aumenta um pouquinho na nota fiscal. Bom, leva aquilo ali, ninguém vai perceber. Não faça isso. Vigie e ore. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Lucas capítulo 4, versículo 13. Lucas capítulo 4, versículo 13. Diz assim: passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Você vigiou, você orou, o diabo vai se apartar de você. Mas saiba que ele vai estar só de olho. Primeira oportunidade, até momento oportuno. Primeira oportunidade, ele vai tentar te pegar. Tiago capítulo 1, versículo 14, versículo 15. Tiago, capítulo 1, versículo 14, versículo 15. Diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Não foi o diabo que botou a casca de banana. Não foi. Não foi ele que botou aquele bolinho de dinheiro ali. Você que viu que não podia ter visto. É a sua própria cobiça. O maior inimigo que nós temos é a nossa carne. Mas aí as pessoas não querem entender isso. Aí bota a culpa no diabo. E o diabo fica famoso. Tem igreja aqui que ele está famosão. Ele já é top de linha. Só fala nele. Só se fala nele. Jesus já não está nem mais lá. A Bíblia no altar. Ih, que é isso? O diabo agora virou ídolo. É top. A sua própria cobiça. Vigie e ore, preste atenção. Quando você entender que a tua carne é fraca, aí você vai assim, opa, peraí, eu tenho que estar pronto. Eu tenho que estar guardado. Versículo 15 diz assim: então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Morte espiritual. E pode ter certeza de uma coisa: a pessoa que está em pecado, ela não quer nem ouvir falar de igreja. Você diz, vamos à igreja? Eu não. Você chega, ela se afasta, sai de perto. Então, preste atenção, tenha isso contigo, sabe? O teu maior inimigo é a tua carne. O teu maior inimigo está do teu lado, é você mesmo.
Se você deixar a tua carne sobressair, então tenha isso no seu coração, guarde isso contigo, né? Depois da provação, depois que você passa por todas as situações, aí o que vem? Tiago capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, depois da aprovação, vem o que? Vem a recompensa de Deus. Então, se você está passando por alguma aprovação, não desista. Resista. Se empenhe mais ainda, ore mais, creia mais, profetize mais sobre a sua vida. Declare sua vitória, saiba que você é mais que vencedor. Saiba que você é sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Saiba que você foi tirado das trevas, né, para a maravilhosa luz do Senhor. Saiba que você outrora andava em delitos e pecados, mas agora você anda diante do Senhor. Fortaleça-se cada vez mais na palavra. Exerça cada vez mais o dom da fé que o Senhor já te deu. Porque você vai receber a coroa da vida. Você vai receber a recompensa do Senhor. Depois que tudo passar, você vai receber a compensação. Olha, o apóstolo Paulo diz assim, olha, por breve tempo. É breve tempo. Aí a gente fala, mas está durando tanto. Aí você para pensar, né? Eu gosto muito de pensar, lembrar deles, né? José, 13 anos. Breve tempo, só 13 anos. Se tornou o quê? Governador. Segundo homem lá. Depois de falar só José. Só Zé. Né? Então, breve tempo. O povo de Deus andou 40 anos no deserto. Mas depois, terra prometida. Davi, chamado rei menino. Andou para lá, andou para cá, matou urso, matou leão, matou gigante, venceu batalhas. Rei, é breve tempo. Ah, mas está demorando muito. É por breve tempo. Sabe por que é por breve tempo? Quando tudo passar, quando as bênçãos do Senhor chegar, você vai ficar como quem sonha. Seu rosto vai se encher de alegria. Aí você vai dizer, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Você não vai nem lembrar. E quando você lembrar, vai ser para lembrar. Quando você lembrar, vai ser para você lembrar que tem um Deus que cuida de você. Depois de tudo, né? Depois de tanta notícia ruim, as notícias boas, elas vão chegando assim, sabe? E você vai, quando você vê, passou. Mas não mude a sua conduta. Continue orando, continue vigiando. Tá? Porque vai passar. O tempo ruim vai passar. Você passou o tempo ruim orando e vigiando. O tempo bom, continue orando e vigiando. Porque também vai passar. E vai vir outro. E vai vir o leão. Mas vai passar. Continue orando e vigiando. Vai vir o urso. Mas vai passar. Continue orando e vigiando. Vai vir Golias. Você vai olhar para assim, mas é um gigantão. Ah, mas eu já matei o urso. Eu já matei o gigante. Vai passar. Vai vir Saul, vai passar. Vai passar. São notícias que só vão te levar a sempre crescer um pouco mais. Mas sempre todas elas vão passar. A nossa fé é a nossa fé que provoca o milagre. Marcos capítulo 16, versículo 14. Marcos capítulo 16, versículo 14. Diz assim:
a palavra do Senhor. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Jesus ressuscitou. Aí estão à mesa. E agora, como vai ser? Como vai ser? E a gente lembra daqueles dois ali no caminho de Emaús. E Jesus chega do lado. Você não viu o que aconteceu? E aí quando Jesus se apresenta. E aí aqui, ó. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa. E censurou-lhes a incredulidade. Ele não tinha dito que ele ia ressuscitar? Ele não tinha dito? Então, é a mesma coisa. Tem gente que você fala, Jesus vai voltar, hein? Aí você fala, aí a pessoa, já ouço isso há 2022 anos. Aí eu tenho 65. Você deve ter 30, 40, sei lá quantos anos você tem. Você imaginou passar por uma pandemia? A gente só ouvia falar de pandemia. Febre amarela, gripe espanhola, tuberculose que matava, e tantas outras, varíola. Só ouvia falar. E de repente nos vimos em meio a uma pandemia. Brasil! Né? Clima tropical, a gente olhava o japonês de máscara. Que negócio, eles usam máscara, né? Hoje em dia todos nós usamos máscara. Já foi liberado, mas você anda na rua, tem muita gente que ainda está de máscara. Então, pense bem. Então nós temos que estar o quê? Prontos. Jesus disse assim, eu vou ressuscitar o terceiro dia. E aí, ressuscitou. Ele disse que vai voltar. Você já ouviu falar, já viu tantos rumores de guerra como nós temos ouvido? É o que nós mais temos ouvido. Nossa nação está aí há uma semana para nós tomarmos uma decisão. Uma decisão que, por tudo que temos visto, você sabe em quem você vai ter que ir. Mas você alguma vez passou por isso? Eu estava hoje sentado, eu estava me lembrando. Né? A gente votava assim, votava, ia lá, vou votar no fulano. Mas nós nunca vimos uma eleição com tanto embate como essa que nós estamos aí para presenciar o segundo turno. Com tantos órgãos se levantando contra uma pessoa. Mas a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra principados e potestades que estão nas regiões celestiais. Então essa eleição é uma eleição que ela tem por base o espiritual. Deus tem uma promessa para a nossa nação. Esse ano é o ano do quê? Do grande avivamento. Então, nós precisamos ter isso também no nosso coração. Jesus, ele faz uma obra extraordinária na vida daqueles que vivem segundo a sua vontade. Ele está fazendo uma obra extraordinária na minha vida. Ele está fazendo uma obra extraordinária na tua vida. E Ele quer fazer uma obra extraordinária para você que está escutando essa mensagem. Talvez você já tenha desistido. Talvez você já esteja quase entregando os pontos, me desculpe o termo acadêmico, mas saiba que aonde você achou que é um ponto final, Deus está colocando uma vírgula, porque Ele tem uma história extraordinária para contar na tua vida. Para isso nós temos que crer em Deus, confessar as suas promessas diariamente e receber as suas bênçãos em nossa vida. E para nós encerrarmos, Mateus, capítulo 13, versículo 58. Mateus 58 foi forte, hein?
Mateus, capítulo 13, versículo 58. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Então, não seja incrédulo. Exerça a sua fé. Saiba que Deus tem coisas grandes e firmes para você. Saiba que Deus tem coisas grandes e firmes para a nossa nação. E eu falei ainda há pouco, essa semana é uma semana que eu quero convocar você a estar em oração. Faça isso sempre, claro, mas nessa semana por uma forma muito especial, pelo passo que nós temos para dar no próximo domingo. O Brasil precisa das suas orações. Eu queria encerrar o nosso culto nessa noite, louvando a Deus com aquele hino que diz: Deus sara essa nação. Vamos nos colocar de pé. Eu trouxe hoje a nossa bandeira, há muito não aparece, e eu queria que nós encerrássemos louvando ao Senhor com esse louvor que diz: Deus sara essa nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Deus sara essa nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Um dia, Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Aleluia. Um dia, Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. O Brasil é a nação que vai socorrer o mundo. O Brasil é a nação que vai se levantar pregando o Evangelho. Deus tem uma promessa para essa nação. Você faz parte dessa nação. Sara essa nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Deus sara essa nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Obrigado, Pai. Obrigado por essa nação chamada Brasil. Obrigado, Pai, pelo carinho com que o Senhor tem com a nossa nação. Nós profetizamos uma semana de vitória. Pai, toma, Pai, essas eleições nas tuas mãos. Pai querido, que transcorra em paz. Que as pessoas não venham se degladiar, não venham se matar por causa de partido, por causa do candidato A ou do candidato B. Mas acima de tudo, Pai, que as pessoas possam entender que essa nação, essa eleição é uma eleição para a vida. É uma eleição para nós acabarmos de criar os nossos filhos em paz e em segurança, Pai. Guarda o Brasil, nós temos a certeza, existem promessas e profecias para a nossa nação. Eu creio, Pai querido, que todas hão de se cumprir, porque o Senhor é o Deus que não mente, o Senhor fala e o Senhor cumpre, e o Senhor tem um propósito para essa nação. Por isso, Pai, eu te louvo e te agradeço. Obrigado, Pai, por poder estarmos nesse momento, sabendo que o Senhor está cuidando da nossa nação, que o Senhor está guardando a nossa nação. Obrigado por essa semana, que será uma semana vitoriosa, Pai.
Obrigado que essa semana será uma semana de grandes realizações e grandes bênçãos. Eu te agradeço, meu Deus, por tudo. Em nome de Jesus, estenda as suas mãos em direção ao altar. Que o grande amor de Deus, que a graça redentora e salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito da promessa habite na tua vida não só hoje, mas para todo sempre. E quantos creem e recebem, digam amém. Deem uma linda salva de palmas ao Senhor. Uma boa semana a todos. Ore antes de votar. Peça a Deus para te orientar. E saiba que você faz parte de uma nação vencedora chamada Brasil. Graça e paz. Amém. Glórias a Deus.